Boa noite, queridos ouvintes e participantes do curso de Teologia, Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. É um prazer recebê-los novamente, dessa vez para apresentarmos a lição de número 14. Nós tivemos uma pequena pausa na semana anterior, em decorrência de uma conferência que é realizada a cada 6 meses a nível internacional e que para que os irmãos pudessem dedicar a ouvir as mensagens da conferência, nós achamos por bem então dar esse intervalo para todos os participantes que quisessem, que estivessem participando da conferência tivessem total liberdade. E agora nós vamos retomar novamente as aulas e pela misericórdia e pela graça de Deus, nós chegamos até a lição de número 14. E nós vimos nas aulas anteriores um tema que foi muito importante para nós conhecermos todo o plano e propósito de Deus, que é o processo da queda do homem, em 4 grandes passos. E agora nós vamos ver um tema também de grande importância, que é a salvação de Deus. Mas não apenas a salvação de Deus, mas a salvação orgânica. E esse termo orgânico é um termo que tem um significado especial, porque está relacionado à vida. Por isso é que ele traz orgânico, porque é relacionado à vida, né? Então é a salvação orgânica, é uma salvação pela vida, pelo aumento da vida de Deus. Então nós vamos apresentar essa aula de hoje. Nós temos um imenso prazer em poder apresentar essa aula. E é um conjunto que vai abordar esse assunto, um conjunto de 4 aulas, a partir da lição 14. Então nós temos da 14 até a lição 17, abordando esse tema. E cada aula dessa aborda 2 tópicos. Então vamos fazer no total de 8 tópicos. Então na primeira lição sobre a salvação orgânica, nós vamos abordar os pontos, né, da regeneração e também da reconciliação. E nas demais lições que estaremos apresentando, nós vamos abordar sempre em pares, né? Na lição 15, a justificação e santificação. Na lição 16, a renovação e a transformação. E na lição 17, nós abordaremos, se Deus quiser, a conformação e a glorificação. Então, nós esperamos que você desfrute, que você esteja acompanhando e que seja prazeroso para você ouvir essas lições, receber essas lições e que isso seja de grande auxílio no seu desenvolvimento espiritual, ok? Então, como nós, de todas as lições, no início nós falamos, nós queremos dizer para vocês que esse curso é promovido pelas igrejas na Baixada Santista. Então, nós pedimos que curtam o vídeo, sigam o canal e ativem as notificações. Obrigado. Antes de iniciarmos a aula sobre a salvação orgânica, parte 1, né, a primeira parte, que vai falar sobre a regeneração e a reconciliação, nós gostaríamos de ler os versículos propostos. Ler com vocês, por favor, queiram abrir as suas Bíblias e ler junto comigo esses versículos. E vocês notarão que
poderá haver uma pequena distinção de algumas palavras, mas o significado é o mesmo. Essa diferença de palavras é apenas para dar um melhor entendimento, porque nessa aula nós estamos inovando, utilizando a versão King James, que tem sido uma versão recomendada pela maneira como os temas, os textos, eles são apresentados para proporcionar o melhor entendimento. Então é a versão King James, hoje nós estaremos utilizando, a versão King James atualizada. Então talvez você note alguma diferença de palavra aqui e acolá, mas o sentido, o significado, ele é o mesmo e poderá ser até melhor para você que está nos acompanhando. Então vamos ler primeiramente o Evangelho de João, capítulos 3 e versículos do 3 ao 7. Vamos localizar aqui para apresentar para vocês esse Evangelho de João 3, versículos 3 ao 7. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. Vamos ler também primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 23. Vou localizar aqui, primeiramente, para ler com vocês. 1 de Pedro 1, 3 e 23. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 23. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Então, mais uma vez, nós damos graças ao nosso Deus por essa oportunidade de estarmos estudando esses assuntos relacionados à fé. São fundamentos da fé. E todos esses pontos, eles vão contribuir para que a sua fé aumente mais e mais. São pontos relevantes das Escrituras e são pontos que você poderá apreciar. Nesses pontos, quanto mais enfatizar, quanto mais você ler, quanto mais você ouvir, quanto mais você receber, contactar, melhor. São pontos fundamentais. Esses pontos, eles nos auxiliam muito na nossa vida espiritual, na nossa compreensão. Então, quando nós obtemos a compreensão e o entendimento, nos ajuda a obter a realidade desses fatos que ocorreram, esses fatos que existem, mas que são invisíveis. Contudo, eles, apesar de serem invisíveis, eles
eles existem e eles são transmitidos para dentro de nós. Fazem com que a nossa fé interior ela aumente ao ponto de nós sermos tomados até a plenitude de Deus. E então você vai entender que é por meio da fé que a vida de Deus ela aumenta em nós. É maravilhoso isso. Então, vamos começar? Por favor, tenha a bondade de abrir o seu livro na página 126 e vamos começar então a nossa leitura, né? Vamos falar sobre a regeneração. Página 126. Temos visto que Deus, e somente Deus, é vida e que o homem sem Deus é alguém sem vida, vazio. Foi assim que Adão ficou após desobedecer a Deus e ser expulso do jardim do Éden. Ele não escolheu a vida, representada pela árvore da vida, mas tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso, pecou e tornou-se caído e vazio. Seu espírito humano, que antes tinha comunhão com Deus, ficou agora separado do Criador. Efésios capítulo 4, versículo 18. E morto em relação a ele. Efésios 2, versículo 1. Deus já lhe alertara que se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Gênesis capítulo 2, versículo 17. No tocante à carne, entretanto, Adão ainda viveu centenas de anos após desobedecer a tal ordem divina. Mas quanto a seu espírito, ficou como se estivesse morto. Isso não quer dizer que seu espírito desapareceu, mas que perdeu a função de comunhão com Deus, que é vida. Morte, portanto, significa simplesmente ser separado da vida divina. Perdendo a comunhão com Deus, ele perdeu o sentido aguçado de seu espírito humano, tornando-se um ser dominado pela alma caída e, por fim, pela carne. Ora, um ser carnal não consegue compreender as coisas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Nem o agradar. Romanos, capítulo 8, versículos de 7 a 8. Deus, no entanto, é um Deus de propósito. E seu intento imutável é liberar sua vida para o homem. Ele então colocou essa vida em seu Filho, Jesus, e ela foi liberada quando ele morreu na cruz. A regeneração, portanto, é a entrada dessa vida no interior de um ser humano que se arrepende, vivificando seu espírito amortecido pelo pecado. É também o novo nascimento mencionado pelo Senhor Jesus a Nicodemos em João capítulo 3, versículos 3 a 7, que são os versículos que nós lemos. O Senhor Jesus falou as palavras para Nicodemos, que importa-vos nascer de novo, e que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então essas palavras que o Senhor falou para Nicodemos são relacionadas a isso, né? Mas vamos prosseguir. O arrependimento. Uma rápida observação acerca do arrependimento, porém, é necessária. O verdadeiro arrependimento é obra do Espírito de Deus. É, por assim dizer, uma flor seleta que não brota no jardim da natureza caída. Se viemos a ter uma partícula de verdadeiro ódio ao pecado, é porque foi Deus quem nos concedeu esse sentimento, pois os espinhos da natureza humana nunca conseguirão produzir um único fruto bom. Afinal, o que é nascido da carne é carne,
conforme João capítulo 3, versículo 6. E em nossa carne não habita bem nenhum, conforme Romanos capítulo 7, versículo 18. A pérola se forma naturalmente no interior da ostra, mas o arrependimento nunca se manifesta nos pecadores se a graça de Deus não agir neles. Então nós estamos vendo aqui alguns aspectos relacionados à salvação orgânica, à regeneração, que mostra que Deus não desistiu do seu propósito. Deus quer que o homem receba a sua vida, a vida divina, a vida do próprio Deus. Essa vida ele colocou em Jesus, Filho de Deus, e quando Jesus morreu, ele liberou essa vida para nós. Quando nós, o ser humano, recebe o Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, essa vida é adicionada ao espírito humano. Essa vida é doada, é infundida no espírito humano. Aí ocorre então a regeneração, né? E para que isso possa ocorrer, o homem precisa de arrependimento. Só que o arrependimento é algo que vem de Deus também. Um arrependimento não procede do homem. O homem, depois da queda, não tem a capacidade de se arrepender por si só. Ele precisa que o Espírito conceda a graça para, se movendo no homem, o leve ao arrependimento. Então nós vamos continuar vendo sobre isso, continuando na leitura, na página 127, na coluna da esquerda. Existem certos tipos de arrependimento que não ocorrem devido à iluminação de Deus, mas à própria introspecção humana. É fruto do comportamento humano, sendo artificial e produzido por sua própria ação natural. Uma vez que isso não faz com que o homem toque Deus, não é uma experiência de vida, pois a genuína experiência de vida necessariamente resulta em o homem tocar Deus e ser tocado por Ele. Só lembrando e reiterando, vida é o próprio Deus. Assim, qualquer experiência, mesmo a de arrependimento, que não resulte em o homem tocar em Deus e Deus tocar no homem, não será arrependimento verdadeiro. Experimentar vida é experimentar Deus. Como Deus está em Cristo, até o arrependimento genuíno sempre trará como resultado nova experiência com Cristo. Muito bom. Nós vemos que os filhos de Deus, de modo geral, eles têm uma incumbência de Deus. O próprio Senhor Jesus disse no final do Evangelho de Mateus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, os filhos de Deus, de modo geral, eles têm essa incumbência de anunciar o Evangelho. O Senhor deu essa incumbência, o Senhor deu essa comissão de pregar o Evangelho. E quando nós, os filhos de Deus, pregamos o Evangelho, nós estamos levando várias pessoas que ainda não tiveram o primeiro encontro com o Senhor, ainda não obtiveram a experiência verdadeira e genuína de regeneração, a terem tal experiência. Então, muitos de vocês que estão hoje assistindo e participando desse curso já tiveram essa experiência de serem batizados, de serem
regenerados no seu espírito e agora vocês estão vivendo viver normal cristão. Vocês estão seguindo o caminho do Senhor. E o próprio Senhor diz: e estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então muitos de vocês estão entrando por essa porta estreita e andando nesse caminho apertado. É o caminho da vida. Então, quando vocês contatam essas palavras sobre a regeneração, é algo que vocês já têm a experiência e muito provavelmente, ao obedecer à voz do Senhor, ao pregar o Evangelho, ao contatar uma pessoa, e quando vocês dizem para essa pessoa: posso orar por você? E aí então o Senhor leva vocês a orar pelas pessoas. Muitas dessas pessoas estarão tendo pela primeira vez um contato por meio da oração de vocês, um contato com a vida de Deus. E muitas vezes elas estão sendo regeneradas nesse momento que vocês estão orando por elas, e quando elas também abrirem a boca e invocar o nome do Senhor e crerem, elas estarão tendo a experiência de regeneração. Então é muito importante conhecer como isso ocorre. O novo nascimento, o nascer da água e do Espírito, o nascer do alto, o nascer de Deus. É fantástico estar ouvindo essas palavras, porque tanto é algo da sua experiência, como é algo que você também poderá levar pessoas a terem essa experiência. Então, é algo da vida, é algo que o Senhor está mostrando. Graças ao Senhor por isso, né? Mas vamos prosseguir. Vamos ver agora sobre nascer de novo, na página 127, aqui na coluna da direita, onde diz: a regeneração significa nascer de Deus. Nós podemos ler primeira de João. Vou localizar aqui e vou ler para vocês, tá? Vocês poderão estar acompanhando também com a sua Bíblia, como eu já disse no início, e talvez sintam uma ligeira diferença de algumas palavras, alguns termos, mas é algo que vem apenas a somar na sua experiência, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então essa regeneração é nascer de Deus. E foi definida pelo Senhor Jesus na conversa que teve com Nicodemos como nascer de novo e nascer da água e do Espírito. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 3 e versículo 5, como nós já lemos agora há pouco. Capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então é nascer de novo. E o versículo 5, arrasou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é nascer da água e do Espírito. A expressão nascer de novo, usada pelo Senhor Jesus, também pode ser traduzida por nascer do alto, e equivale ao que Paulo fala sobre os que creem em Cristo, que são celestiais. Vou ler para vocês também. 1 aos Coríntios, capítulo 15, e versículos 47 e 48, onde diz: o primeiro homem foi formado do pó da terra, referindo-se a Adão, né? O segundo homem é dos céus, se referindo a Cristo.
Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Então, os que creem em Cristo são celestiais, então é como nascer do alto. Sem a experiência de nascer de novo, Nicodemos não veria e nem entraria no reino de Deus. E assim também é com todo e qualquer ser humano. Nicodemos questionou o Senhor Jesus quanto a nascer de novo. Ele perguntou como seria possível para ele, um velho, entrar novamente no ventre materno e nascer outra vez. O Senhor lhe respondeu que o que é nascido da carne continua sendo carne. Aos homens está determinado que morram apenas uma vez, e depois disso vem o juízo, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 27. Também eu vou ler para vocês esse versículo, Hebreus 9, 27, porque é muito importante, tendo em vista que muitas pessoas confundem a questão da regeneração, a questão do segundo nascimento, dando uma outra conotação. Então, nós precisamos estar bem firmados nos versículos, bem firmados na palavra de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27, esclarece isso. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, aos homens é ordenado morrer uma só vez. Apenas uma vez. E depois disso vem o juízo. Ainda que fosse possível entrar novamente no ventre materno e nascer de novo, o homem continuaria sendo carne e não entraria no reino de Deus. Isso mostra que o novo nascimento tem a ver com a crença de alguns da reencarnação. O novo nascimento é espiritual e não carnal. Quando João Batista veio pregando e batizando, disse: Eu vos tenho batizado com água. Ele, que é Cristo, porém vos batizará com o Espírito Santo, conforme Marcos 1,8. João mencionou a água e o Espírito Santo juntos. E o Senhor Jesus também os mencionou na conversa com Nicodemos. A água a qual João se referiu é a água do batismo. Assim, a água a qual o Senhor Jesus se referiu também diz respeito à água do batismo. As palavras ditas a Nicodemos pelo Senhor Jesus tinham de ser de fácil compreensão. Naquela época, muitos sabiam que João batizava com água e, dessa forma, quando o Senhor a mencionou, Nicodemos pôde entender prontamente que se referia à água do batismo praticado por João. O Senhor Jesus também mencionou o nascer do Espírito. Como ele diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o Senhor também mencionou nascer do Espírito. Assim, segundo as Escrituras, ser regenerado é nascer do Espírito. Como já vimos, antes de crermos em Cristo, nosso espírito estava morto. Mas ao crermos, o Espírito de Deus veio tocá-lo, dispensar-lhe a vida divina e vivificá-lo. Ao entrar no espírito humano e colocar nele a vida divina, o Espírito de Deus faz com que o homem seja regenerado. Agora vamos ver um outro tópico aqui que é muito especial e importante. Nós vamos ver sobre ouvir e ler a palavra. Como e quando pode o Espírito de Deus entrar no espírito humano? Isso acontece quando o homem ouve o Evangelho ou lê a palavra de Deus de forma a possibilitar que o Espírito Santo trabalhe nele e o faz sentir que pecou e está corrompido. A palavra de Deus age como semente incorruptível, que entra no interior do homem para
regenerá-lo. Vamos ler esse versículo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vou localizar aqui para ler com vocês. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por amor da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Então a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é operosa por toda a eternidade, e aqui diz que fostes regenerados de semente imperecível, ou seja, incorruptível por meio da palavra de Deus. Quando vê a si mesmo como pecador, o homem reconhece sua corrupção e está disposto a se arrepender. Então o Espírito de Deus o convence que o Senhor Jesus é seu Salvador e morreu na cruz para derramar seu sangue para a remissão do pecado. Nesse instante, ele espontaneamente crê no Senhor e o recebe como Salvador. Uma vez que isso acontece, o Espírito de Deus entra em seu espírito e coloca nele a vida divina, fazendo-o nascer de novo. Então ocorre-se a regeneração quando o homem ouve o Evangelho ou quando lê a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. O Senhor já ordenou, o Senhor já enviou para pregar o Evangelho. Nós estamos nos últimos dias, a volta do Senhor está às portas, iminente. A volta do Senhor está muito próxima e nós precisamos corresponder ao coração do Senhor. Nós precisamos reagir ao falar do Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê um espírito fervoroso, pedir ao Senhor que faça arder em nós o encargo do Evangelho e pedir a Deus que nos faça cooperar com a difusão do Evangelho, com a pregação do Evangelho. Muitos de nós já têm esse dom, já têm praticado esse dom, visitado pessoas, conversado, contactado pessoas, orado pelas pessoas, apresentado também livros que possam ajudar as pessoas a conhecer a vontade de Deus. Isso tudo mostra que a obra de Deus está avançando até a vinda do Senhor. E nós precisamos cooperar de uma forma ou de outra. Ou nós saindo e pregando, ou apoiando, dando suporte, orando. Mas de alguma forma nós precisamos estar ajudando e cooperando com a pregação do Evangelho, para que muitas pessoas sejam regeneradas. Muitas pessoas tenham o novo nascimento. Vamos ver agora um outro ponto importantíssimo nessa questão da salvação orgânica. Nós vamos ver um ponto agora chamado de reconciliação, na página 129. É importante perceber, porém, que antes de crer éramos não apenas pecadores e corruptos, mas também inimigos de Deus. Vamos ver Romanos, capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Quando eu estava revisando essa palavra, fiquei muito alegre, tomado de alegria, porque comecei a lembrar na época que eu criei no Senhor. Então, foi maravilhoso, porque, como diz, nós não temos nada de bom em nós que nos leve ao arrependimento, que nos leve a crer e aceitar. O Espírito ele vai trabalhando de alguma forma pela graça e nos levando
a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, e essa graça vai nos levando e nos convencendo que somos pecadores e que o Senhor Jesus morreu por nós e que nós precisamos crer. Então ele nos convence de tal maneira que nós não temos saída, nós simplesmente cremos, não temos saída, não temos outro caminho, nós simplesmente nos curvamos, nos rendemos, cremos e aceitamos. E depois que somos batizados na água, nós somos inundados com alegria. Então essas experiências podem mudar de pessoa para pessoa. Uns ficam muito, muito alegres, outros também choram, e outros têm experiência de clarificar o viver e não conseguir mais andar da mesma forma que andava antes e falar as mesmas palavras que falava antes. Então essas mudanças elas aparecem simplesmente no viver das pessoas que se convertem, né? Elas não conseguem ser as mesmas e elas também não conseguem ocultar, elas acabam sempre testemunhando que receberam, se converteram e aceitaram o Senhor Jesus. Passam a ter vontade de orar, vontade de ler a Bíblia, vontade de ouvir a palavra de Deus e vontade de estar junto com outros que também são regenerados. Isso são aspectos de confirmação de que realmente essa pessoa ela foi regenerada, né? Então que a regeneração ocorreu conosco. Uma nova vida, a vida divina foi nos dada, essa vida divina entrou em nós, fazendo-nos nascer de novo. Muito bom, mas vamos continuar lendo aqui Romanos capítulo 5, versículo 10, onde diz: Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Então nós éramos inimigos de Deus. Vamos continuar. Por causa da queda, a mente humana atua constantemente sob a influência da carne e raciocina sempre em inimizade contra Deus, pensando somente naquilo que ele desaprova. Não raro, o homem caído até mesmo odeia Deus e até blasfema contra ele, conforme Romanos 1,30 e 1 Timóteo 1,13. A solução para a inimizade é a reconciliação. Assim, não precisávamos apenas de regeneração em nosso espírito, mas também de reconciliação plena com o Senhor. Para Deus, é muito triste ver que o homem que ele criou e tanto amou tornou-se seu inimigo quando pecou e caiu. Antes da queda, Deus passeava pelo jardim do Éden na viração do dia e tinha comunhão com seu amigo Adão. Porém, após o homem ter desobedecido a Deus, ele se escondeu da presença de Deus. É assim até hoje. O ser humano se esconde da presença de Deus por causa do pecado. Foi exatamente assim, quando éramos inimigos de Deus, que cada um de nós foi reconciliado com Ele por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. Em nossa experiência, quando cremos no Senhor Jesus e o recebemos, essa reconciliação atuou em nosso ser e nos reatou pessoalmente com Deus, acabando com a inimizade que havia entre nós e Ele. E essa reconciliação não é uma vez por todas, antes é gradual, dia a dia, ano após ano, ocorrendo sempre que nos voltamos a Ele e nos arrependemos dos pecados que ainda viremos a cometer no viver diário. Ainda temos carne e ainda cometemos pecados que nos afastam de sua presença e o ofendem. Mas não devemos permitir que esses pecados se acumulem e arruinem nosso relacionamento com Deus. Desse modo, em nossa experiência diária com Deus, não apenas devemos aplicar seu sangue precioso para perdão e purificação, mas também devemos buscá-lo e ter comunhão com Ele a fim de intensificar
nossa amizade com Ele. Então, essa reconciliação vai operando em nós por meio da vida que recebemos. E quando nós nos arrependemos e quando nós confessamos nossos pecados, nós nos voltamos a Deus, nós nos reconciliamos cada vez mais e passamos a ter um relacionamento com Deus e nos tornamos amigos de Deus. Precisamos intensificar isso, estar sempre tendo comunhão com Deus, uma comunhão ininterrupta com Deus. Nós precisamos sempre melhorar essa comunhão, intensificar essa comunhão, clarificar essa comunhão e levar adiante essa comunhão sempre. Já há autores que escreveram livros e falam que a maior parte dos problemas entre os cristãos está relacionado com a falta de comunhão com Deus. Então, falhas na comunhão com Deus, muitas vezes é a origem de muitos problemas na vida dos cristãos. Por isso é algo que nós precisamos agarrar com toda a nossa força, buscar ter comunhão com Deus, dia a dia, momento a momento. É muito doce chegarmos a Deus e ter comunhão com Ele acerca de nossas dificuldades, ansiedades e problemas. Assim como é uma experiência maravilhosa ouvir o Senhor nos dirigir, consolar e encorajar, como faz um amigo nas horas difíceis. Dia a dia devemos consagrar-nos continuamente a Deus, para que haja reconciliação cada vez maior com Ele. O resultado será que experimentaremos paz com Ele e com as pessoas ao redor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com essas palavras, nós encerramos a apresentação da lição de número 14, né, abordando a salvação orgânica, parte 1, a regeneração e a reconciliação. Isso é bom demais ouvir falar sobre isso, ler sobre esses assuntos, rever esses assuntos, recordar da nossa experiência que tivemos de regeneração, louvar a Deus, agradecer a Deus, também visualizar que o Senhor nos chamou para cooperarmos com o Evangelho. O Senhor nos enviou, toda a autoridade foi dada ao Senhor e Ele nos enviou para pregar o Evangelho, e nós visualizamos isso e podemos cooperar com o Senhor de alguma forma. Então todos esses pontos foram abordados hoje para o seu enriquecimento espiritual. Então que Deus seja maravilhoso em suas vidas, em nossas vidas, e assim como a sua vida está próxima, que Ele possa estar com essas palavras também nos preparando para a sua volta, né, que está muito próxima. Ok? Então desejamos para você agora uma ótima revisão na sala virtual, na sala de comunhão. Né? Pedimos também que você sempre responda, encaminhe as respostas, as perguntas. Isso vai ajudar bastante na assimilação dessas verdades. E também isso confirmará a sua presença nesse curso. Então todas essas coisas são itens, né, do curso, que fazem parte do curso e que podem ajudar você a deslanchar na vida cristã. Ok? Então até a próxima aula. Fiquem com Deus, né, e uma boa noite a todos.